Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo a questão do 8º ano, tá, da AP de matemática. Para quem não sabe, essa prova, os alunos realizam ela, tá, aqui no estado de São Paulo. Todas as escolas estaduais do estado de São Paulo, os alunos realizam essa prova, do sexto, oitavo, bom, enfim, todo o Fundamental 2 e também o ensino médio. Quero lembrá-los, pessoal, que o intuito aqui do vídeo é estar mostrando o gabarito da prova, tá, e não dar aula sobre cada assunto aqui que está relacionado às questões, tá? Então eu deixei as questões já pré-respondidas, tá? Só vou estar explicando o que eu respondi aqui. Então, por exemplo, ó, a questão número 1. A figura abaixo mostra uma sequência em que a quantidade de bolinhas está em função de sua posição. Aqui eu tenho a posição 1 que tem 3 bolinhas, a posição 2 que tem 8 bolinhas, a posição 3 que tem 15 bolinhas. Ele fala, ó, a quantidade de bolinhas em cada figura da sequência é 3, 8 e 15. Vou pegar minha canetinha aqui do lado. Quantas são as bolinhas na quarta posição, na quinta e na nona figura, tá? Na nona posição. Aqui eu já coloquei a fórmula, que no caso se o aluno tivesse aquela sacada, a fórmula para descobrir seria n² menos 1. Onde eu vou substituir os números ao quadrado, quando subtrair de 1, vai dar a posição certinha aqui das bolinhas. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, se o n for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 1, 3. E aí eu tenho a minha primeira opção aqui, ó, na minha primeira sequência aqui, ó, certo? Quando n for igual a 3, 3 ao quadrado menos 1, vai dar 9. 9 menos 1, eu vou ter minha sequência, minha segunda sequência que vai ser 8, e aí 4 ao quadrado vai dar 16 menos 1, que vai dar 15 na terceira sequência. Ele quer a quarta e a quinta sequência, então ficaria 5 ao quadrado, que é 25 menos 1, daria 24, e aí a quinta posição seria 6 ao quadrado, que vai dar 36 menos 1, 35, e até então a nona sequência, né, que seria 10 ao quadrado menos 1, que daria 99. Uma outra forma do aluno não perder a questão seria ele perceber, ó, que da primeira para a segunda sequência, do 3 para o 8 fez o quê? Ó, aumentou 5, ok? E da segunda posição para a terceira, do 8 para o 7, do 8 para o 15, aumentou 7. Então logo, as posições seguintes, eu teria que somar 15 mais 9, que daria 24, que daria a posição 4, tá? E aí eu chegaria depois à conclusão que a resposta correta aí para a minha pergunta seria a letra D, tá? Seria 24, seria 35 e a última posição, opa, deixa eu só botar aqui, beleza. A última posição que seria 99. Então, resposta correta, letra D. A número 2 foi cancelada, tá, pessoal? Dá até para se entender qual o motivo. Por exemplo, ele fala aqui, ó, o primeiro quadrado tem 4 palitos. E ele fala que o primeiro mais o segundo tem 7 palitos. Mas se a gente prestar atenção aqui, não tem 7 palitos. Vão ter 8 palitos. Ainda bem que eles cancelaram essa questão. A questão do número 3 diz o seguinte, ó, a fórmula n² mais n sobre 2 é a representação algébrica da sequência de bolinhas representada pela figura. Uma outra maneira de representar algebricamente esta mesma sequência pode ser traduzida de que maneira? Então aqui eu reescrevi a fórmula, e é claro que o aluno tinha que lembrar que se eu colocar aqui em evidência a letra n, n² dividido por n vai ser apenas n. E aí n dividido por n vai ser 1. E aí tudo isso aqui sobre 2. E a única resposta que tem pra gente aí como n multiplicado por n mais 1 sobre 2 é a letra C, com certeza, tá, pessoal? Então aqui, resposta correta, letra C. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte, ó, analise as equivalências entre as expressões algébricas. Aí tem a número 1, a 2, a 3 e a 4. Aqui eu já respondi, tá, todas elas. A 1 ele fala o seguinte, ó, 5 multiplicado por a menos b, multiplicado por a mais b. Ele fala que isso aqui é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Não é, pessoal, porque isso aqui é uma diferença entre dois quadrados, tá? Então isso aqui é a falsa. A b ele fala o seguinte, ó, que a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a diferença entre o quadrado de a menos b ao quadrado. Também não vai ser, porque quando eu desenvolvo a menos b ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é diferente entre a diferença entre dois quadrados. Deixa eu fechar isso aqui, não faz parte do vídeo. Aí, número 3, ele fala o seguinte, ó, m mais n ao quadrado. Aí aqui eu desenvolvi, ó, m ao quadrado do primeiro, né, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ok, tá, verdade, isso aqui é verdadeiro. E depois a número 4 aqui, opção 4, eu resolvi aqui de que forma? Ele falou que y multiplicado por m mais x menos
W mais multiplicado por M mais X. E aí eu peguei a segunda parte aqui da igualdade, ó, e fui desenvolvendo. Então ficou como? Ficou M multiplicado por Y, eu coloquei aqui o Y menos M, e depois ele fez o quê? O M multiplicado por W, eu coloquei menos W sobre M, mais, multipliquei aqui, ó, depois o X vezes o W, desculpa, o X vezes o Y, e depois, por último, o X vezes menos W, aí tá? E aí, com certeza, essa sequência é correta. Então, para número 4, pessoal, a opção como correta apenas é a letra D, já que a 1 e a 2 estão erradas. A número 5 diz o seguinte, ó, a professora de Marcos, Paulo e Sandro, propôs aos 3 meninos a resolução do seguinte enigma. Aí tem aqui, ó, 5 maçã, mais 5 laranja, menos 3 banana, mais 7x, menos 2y, mais 8z, mais 4 multiplicado por maçã, laranja e banana. Como forma de auxílio, a professora deu aos 3 alunos a seguinte orientação. Ele pediu que a maçã fosse igual a x, laranja igual a y e a banana igual a z. Então, nesse caso, eu teria que substituir aqui, ó, por x, aqui por y e aqui por z. Da mesma forma aqui também, ó, x, y e z. Aí lembrando que depois tinha que fazer a distributiva aqui, né, das opções. Então eu reescrevi aqui, ó, substituindo, né, 5x, como 5 maçã aqui, né, mais 5y, como as laranjas, menos 3z, que as bananas. Aí reescrevi essa outra parte aqui, e aqui, ó, na parte das maçã, laranja e banana, eu substituí por x, y, z, ficando aqui embaixo, ó, 4x, mais 4y, mais 4z. Por quê? Eu fiz essa distributiva aqui, pessoal. E aí depois, resolvendo, agrupando os valores, chegamos à conclusão que 16x mais 7y mais 9z, tá? E aí, como resposta correta para a nossa questão 5, é a nossa letra A. 17 maçã, 7 laranja e 9 bananas. Agora, para o número 6, ele fala, ó, Padu, todos os dias, dá uma volta completa ao redor do parque próximo à sua casa. Considerando que os polinômios abaixo representam o comprimento de cada lado do formato do parque, qual é o polinômio que expressa o perímetro do parque? Aqui eu coloquei como x ao cubo, tendo as opções aqui dos polinômios como x ao cubo. E aqui eu vou começar a contar os meus coeficientes. O que é o coeficiente? É esse númerozinho aqui, ó, no caso número 2, que vem na frente do x ao cubo. Então, do x ao cubo, eu tenho esse 2 aqui e eu tenho esse 2 aqui. Por isso que eu coloquei como 4 aqui. O coeficiente do x ao quadrado eu tenho como 3 aqui, tenho esse 3 aqui, ó, esse outro 3 aqui, esse 3 aqui e esse 3. Por isso que eu coloquei 12. Então, como que ficaria isso aqui? Ficaria 4x ao cubo. Aqui ficaria 12x ao quadrado. X ao quadrado. E aí, como os números inteiros, eu coloquei, né, a letra Z para representar. Agora eu vou somar o quê? Esses valores aqui, ó, menos 1 para cá, esse menos 1 de novo, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho mais 4. Então, se eu somar menos 1 com mais 1, com menos 1, com menos 1, eu vou ter 4 números menos 1. Então, vai ser menos 4. Agora, quantos números positivos? Eu tenho 4 embaixo e 4 em cima, vai dar 8. Ok? E aí, se eu devo 4 e tenho 8, se eu pagar, ainda fica 4. Então, reescrevendo esse negócio aqui, esse polinômio vai ficar 4x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 4. Ok? E aí, para o número 6, a nossa resposta correta que cabe nessa expressão aqui é a letra B. Vamos para a questão do número 7. Dona Clarice é doceira. Ao terminar de cozinhar a massa de um determinado doce, colocou-a para esfriar sobre uma bancada de tal maneira que a massa formou um quadrado de lado X. Dona Clarice pretende tirar desse quadrado um outro menor, de lado 5 centímetros, conforme indicado na figura. A melhor forma de representar a área da região que irá sobrar em cima da bancada é... Também já resolvi. Então, eu vou fazer o quê? Aqui, ó, AM, que é a área do quadrado maior, e AM, minúsculo, a área do quadrado menor. Lembrando que a área de um quadrado é só multiplicar lado vezes lado. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho outro x. Então, a área do quadrado maior é x vezes x, que deu x ao quadrado aqui. A área do quadrado menor, que é esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho 5, nessa parte aqui, e aqui 5 também. Então, 5 vezes 5, 25. Então, ficando aqui x ao quadrado menos 25. A diferença entre dois quadrados. O 25, eu reescrevi ele como 5 ao quadrado. Então, ficando x ao quadrado menos 25. E uma forma fatorada de eu escrever x ao quadrado menos 5 ao quadrado, x menos 5, x mais 5. E é claro que a única opção
correta para a gente aqui é a letra C. Agora vamos para a questão de número 8. A número 8 diz o seguinte: a figura a seguir representa o projeto de uma casa. A expressão algébrica que representa a soma da área da cozinha com a área da sala é D. Então aqui eu tenho a minha sala, aqui eu tenho a minha cozinha. Então eu coloquei aqui embaixo a cozinha mais sala. A parte da cozinha, eu tenho aqui, ó, essa parte de baixo que representa o X. Então logo, ó, daqui até aqui também nós vamos chamar de X. E aqui eu tenho a parte de Y. Então a cozinha, aqui ele faz um lembrete, né, que como que eu faço para calcular a área, que é base vezes a altura. Então a cozinha vai ficar X vezes Y. A nossa sala aqui, ó, aqui eu tenho daqui até aqui o Y. Então, ó, desse ponto a esse ponto aqui eu tenho o Y. Isso. E aí perceba que o X é o quê? São 3 partes aqui, ó, que é a que eu tenho aqui, ó. Beleza? 1, 2, 3. Então logo vai ficar, essa parte aqui vai ser X também. Então eu tenho aqui que a sala é Y vezes o X. Aqui eu tenho 2Y e tenho 2X. Então logo a área desses dois somado vai ser 2XY. Então para a nossa questão aqui número 8, a única opção como resposta correta é a letra B. Agora vamos para a questão 9. Ela fala o seguinte: Fernanda é professora de matemática e está trabalhando com sua turma expressões matemáticas, que permite calcular a área de objetos planificados. Com isso, levou para a sala de aula uma caixa de papelão aberta. A figura a seguir, aqui do lado, representa a caixa levada por Fernanda para a realização do trabalho com sua turma. Agora vem a pergunta, ó, qual a expressão matemática que representa a área total da caixa? Aqui eu também já coloquei deixei um cálculo pré-determinado aqui, pré-pronto no caso, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei 20 mais x multiplicado por x. Porque eu defini o quê? Ó? Aqui eu tenho o meu x, certo? Nessa parte aqui de baixo. Se aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10, eu tenho 10 mais 10, 20. E aqui eu tenho outro x. Então, esse lado de cá, ó, daqui até aqui, eu tenho que é essa parte minha aqui, ó, 20 mais x. E multiplicado por esse outro lado aqui, que é x. Aí mais, né? Lembra que eu tenho essas duas partes que está sobrando aqui, ó, os retângulos? Então ficou 2 multiplicado por 10 vezes x. E aí fazendo a distributiva, vai ficar 20x, porque aqui vai ficar ó, esse vezes esse, vai ficar 20x. E aí x vezes x, x ao quadrado. Como eu tenho dois retângulos, cadê? Voltando um pouquinho. Daqui ó, até aqui eu meço x, esse retângulo menor aqui, pessoal. Esses mais fininhos aqui, ó, esse retângulo e esse outro aqui. Onde eu tenho ó, 10 aqui e aqui eu tenho x. Eu tenho um retângulo desse lado, outro retângulo desse outro lado, então eu tenho dois retângulos, medindo 10 multiplicado por x. Então 2 vezes 10 vezes x vai dar 20x. E aí se eu arrumar esse negócio aqui, ó, eu tenho 20x mais 20x vai dar 40x, e aqui eu tenho x ao quadrado. Colocando x em evidência, x ao quadrado dividido por x vai dar esse meu x aqui, ó, e 40x dividido por x vai dar 40. E aí, ficando aqui x multiplicado por 40 mais x. 40x mais x. E a única opção correta para a nossa questão de número 9 é a letra A, aqui, ó. Agora vamos para o número 10. A número 10 diz o seguinte: na escola Nicolau Pedro, os alunos do Grêmio organizaram uma gincana. Na sala 4 havia oficinas de matemática. O aluno ganharia um chocolate de 200 gramas se acertasse a seguinte brincadeira. Aí escolha aleatoriamente uma caixa de formato cilíndrico. Nela está escrito um polinômio. Em seguida, procure a caixa onde está escrita a fatoração correspondente ao polinômio escolhido. Aí está aqui as caixas, tá? As escolhas que Carlos, Pedro, Cláudia e João fizeram. Aí aqui eu resolvi a de Cláudia, tá? Que é 33x mais 22y menos 55z. Coloquei o 11 em evidência, e quando eu simplificar 33x por 11, dividir, vai dar 3x. Quando eu dividir 22y por 11, vai dar 2y. Quando eu dividir menos 55z por 11, vai dar menos 5z. Então aqui é verdade. Peguei aqui a de João também. Menos 6x menos 6n multiplicado por x menos 6n multiplicado por y, eu coloquei coloquei 6n em evidência. Quando eu dividir 6n de x por 6n, vai dar x. Aí quando eu dividir aqui, ó, 6n por menos 6n multiplicado por y, vai ficar só o y. Os outros, tanto é que está tão na cara aqui, ó,
Aqui eu tenho A ao quadrado, B ao quadrado. Aqui apareceu 7, então tá errado esse negócio aqui, ó. Esse outro aqui, eu tenho apenas A, tá? Aqui apareceu X, apareceu, sei lá, então, enfim, tá errado esses dois. Então, a única opção correta para a nossa questão de número 10, pessoal, é a letra D. Tá? Carlos e João estão certos. Aí vamos para a questão de número 11, ele fala de uma ponte, tá? Eduardo começou a trabalhar num escritório de engenharia civil como menor aprendiz. Observando os projetos construídos pelos engenheiros, se interessou pelo projeto, construindo pontes. A ponte contém 2 vãos e é formado por 13 quadrados, conforme está aqui o desenho a seguir. Ele fala qual a expressão algébrica que representa o número n de quadrados necessário para a construção de uma ponte qualquer. Aqui eu coloquei 13 menos 8 igual a 5, porque 13? 13 é a quantidade de quadrados, se a gente contar aqui, tá? Ó, se eu contar os quadrados aqui, eu vou ter 13. E aí 13 menos 8, por que 8? Seria essa figura aqui, ó. Tá? Aí daria 5. 5 é o quê? Essa parte aqui. Então, ou seja, eu vou ter 5n para construir a ponte, e aí depois mais 3. Tá? Para dar continuidade a essa construção da ponte aqui. E aí é claro que a única opção correta para a gente aqui, como a questão número 11, 5n mais 3, é a letra C aqui, ó. Tá? Onde eu tenho essa parte para construir a ponte, e eu tenho esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para formar uma nova, tá? Então aqui vou colocar mais 5n, e sempre para fechar a ponte eu vou precisar do quê, ó? Desses 3 aqui, ó. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para a última questão de número 12. Considerando ser possível determinar a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono convexo de n lados, apenas subdividindo-o em triângulos conforme feito nas figuras a seguir. Então eu tenho uma figura de 4 lados, aqui eu tenho a figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, e enfim. Aqui eu resolvi com a primeira figura e com a segunda, tá? Onde eu tenho aqui, ó, n igual a 4. Eu tenho um lado, 2, 3, 4 lados. Então, substituindo n igual a 4, eu peguei essa fórmula aqui, ó, da letra A. N igual a 4. No lugar do n eu coloco 4. 4 menos 2 vai dar 2, tá? E 2 vezes 180 vai dar 360. Na outra segunda aqui, n igual a 5, que seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se n é igual a 5, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180. Então, por isso que a única opção correta para a gente é a letra A. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? No gabarito do 8º ano. Quem não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos para aqueles que vocês sabem que fizeram a prova e ainda não tem ideia de quantas questões acertaram, tá? Volto a dizer que o intuito desse vídeo não é dar aula sobre o que está sendo abordado aqui na prova, mas sim mostrar quais são as opções corretas, no caso, o gabarito dessa prova. Muito obrigado.